Olá, gente. Boa noite. Vamos lá então para um exercício que tínhamos conversado. Então, o exercício 20 do capítulo 20. Então, o exercício diz o seguinte. Deixa eu mudar aqui o fundo para ficar melhor. Expande-se 1 mol de um gás monoatômico ideal inicialmente a 5 kPa. Está aqui. Esse aqui é o estado inicial a 5 kPa. A temperatura é 600 Kelvin. E 600 Kelvin do volume inicial de 1 metro cúbico. Aqui o volume inicial 1 metro cúbico. Para o volume final de 2 metros cúbicos. Está aqui o volume final 2 metros cúbicos. Em qualquer instante durante a expansão, a pressão P e o volume V do gás estão relacionados por esta função. Aqui temos uma função P em função do volume. VI é constante. Tá? A é constante. Então, o V é variável e o P é variável também, né? Em função desse volume. Com P em quilopascal, V em metros cúbicos, A é igual a 1 metro cúbico. Letra A. Qual que é a pressão? A pressão está dada por esta função aqui, né? Então, do ponto inicial até o ponto final, o gás ou fluido aqui, um gás, né? Ele segue um percurso que é dado por esta expressão aqui, né? Se a gente utilizar algum recurso computacional, um software de plotagem, né, de uma função, a gente pode até desenhar precisamente qual que é essa curva, né, fazendo o gráfico dessa função. Mas o que nos interessa então aqui é saber a pressão que está aqui nesse ponto aqui e que é dado por esta relação aqui, né? Então vamos começar. Vamos fazer aqui do lado que eu acho que vai ter espaço. A pressão. Então P é igual a 5 exponencial de VI menos V dividido por A. Então, vamos lá, 5 exponencial, volume inicial 1, menos o V. Estamos querendo saber a pressão nesse ponto. Então, o volume nesse ponto é 2. Menos 2 dividido por A, que é 1 metro cúbico. Né? Então, aqui em cima fica metro cúbico. Aqui embaixo também é metro cúbico. Então, tudo cancela. E nós temos como resultado 5 vezes exponencial de menos 1. Portanto, essa pressão é igual a 1,84. 1,84 que? Aqui ele já fala, né, que tudo sai em unidades de quilopascal. 1,84 quilopascal. Letra B.
a temperatura final do gás. Ali ele fala, né, que é um gás monoatômico ideal, né? Então vamos utilizar a lei dos gases ideais para calcular essa temperatura, né? Então vamos colocar aqui também 1,84. B, qual que é a temperatura, né? Então, pela lei dos gases ideais, P, V é igual a nRT. Então, a temperatura é PV dividido por NR. R é uma constante, vamos colocar aqui 8,314 joules por mol por Kelvin. Então aqui vai ficar a temperatura nesse ponto, nós queremos saber. Então a pressão é 1,84 quilopascal. O volume é 2 metros cúbicos. N igual a 1 mol. E o R, né? 8,314 joules por mol vezes Kelvin. Aqui vocês precisam, para confirmar, né, se tudo vai sair certo na unidade desejada, é preciso rever algumas definições das unidades, né? Ó, 1 Pascal é igual a Newton por metro quadrado. Então, vocês podem verificar que 1 Pascal vezes o metro cúbico, isso vai ser equivalente a 1 joule. Para mostrar que essa unidade aqui de cima vai cancelar com o joule, né? Porque o mol já cancela com o mol, né? E então só vai sobrar o Kelvin. Então isso vai ter realmente unidade de temperatura. E fazendo as contas ali, né? Então o K não, o K aqui é 10 ao cubo, né? Tem que incluir na conta aqui, né? Vai ficar 1840 vezes 2 dividido por 8, tal, vai dar 442 Kelvin. Vamos ver a letra C. Qual é o trabalho realizado pelo gás durante a expansão? O trabalho é a integral de P dV, né? E o exercício diz que a pressão tem aquela determinada função, né? Pressão é igual a... Vamos ver como que é a cara dela. 5 exponencial de VI menos V dividido por A. É isso, a pressão, né? Vezes dV. O 5 é constante, sai para fora da integral. Fica aqui então exponencial de VI menos V dividido por A dV.
Aqui nós temos então uma integral de uma exponencial, e para nós integrarmos ela apropriadamente, nós temos que fazer uma transformação aqui do integrando. Fazemos assim: U é igual a VI menos V sobre A. Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque eu sei que a integral de a exponencial de U du é igual a exponencial de U. Tá? E tá, definimos U dessa forma, então a integral não, a derivada de U vai ser menos V, ou dV sobre A. Como o VI ela é constante, né? A derivada de uma constante é igual a zero, então só sobra essa segunda parte aqui, menos dV sobre A. Agora nós vamos reescrever isso aqui. Vai ficar 5, a integral exponencial de U, e o dV é quanto? O dV é menos AdU. Menos AdU. Ok. Então fica menos, sai para fora da integral, menos 5A. A integral de exponencial de U du. E agora ficou da forma que nós sabemos integrar. Então vai ficar menos 5A exponencial de U. Aqui colocamos os limites de integração, né, do ponto inicial ao ponto final. Mas ao invés de mudar aqui os limites de integração, eu volto para a variável inicial, que é menos 5A exponencial de U, que é VI menos V dividido por A. Agora sim, de VI até VF. Então vamos substituir os limites de integração, vai ficar menos 5A exponencial de VI menos VF dividido por A, menos o limite inferior VI menos VI dividido por A, que vai ficar igual ao quê? Menos 5A vamos substituir os valores então, né? O A é igual a 1 metro cúbico. Tá. Então tem algumas unidades aqui que se perderam, né? O fato é que como está tudo no sistema internacional, né? O resultado vai ser em joules, né? Então não vou colocar aqui no metro cúbico ali, que tudo vai sair no sistema internacional, vai ser em joules. Exponencial de VI é 1, o VF é 2, o A é 1, e aqui vai dar
VI menos VI vai dar zero, exponencial de zero. Então vai ficar menos 5 vezes exponencial de menos 1 menos exponencial de zero, que é 1. Portanto, onde vamos colocar esse resultado? Pode ser aqui. Trabalho é vai ser positivo. 3,16 joule. Próxima página. Vamos colocar aqui. Então aqui ficou 442 Kelvin. Qual é o valor de ds para a expansão? Qual que é a variação da entropia? D. Então, assim, para a resolução dessa parte, né, a gente vai precisar de um desenvolvimento que, de fato, nós não vimos nas minhas aulas expositivas, né? Então, eu vou fazer esse desenvolvimento aqui. Ele é bem breve e vai ficar tranquilo aqui. Bom, primeiro a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? De que a entropia é uma função de estado, como eu falei na aula, ela não depende do processo, né? Para vir do ponto inicial ao ponto final, existe um processo, existe um caminho, mas a entropia não depende desse caminho. Ah, o enunciado até sugere aqui a utilização de alguns processos reversíveis simples, né? Mas não é esse o caminho que a gente vai utilizar, né? Não sei. A princípio eu pensei em utilizar uma isoterma, depois uma adiabática, como nós fizemos ali no ciclo de Carnot, né? Mas aí o ponto intermediário aqui me deixou um pouco na dúvida como que a gente poderia proceder. Por isso eu não optei por esse caminho. Então, o caminho vai ser justamente essa questão, né? Vamos explorar essa propriedade de que a entropia não depende do caminho, não depende se é adiabático, se é isotrópico ou se é um processo qualquer, e depende dos pontos inicial e final. Então, para isso, nós vamos precisar de relembrar alguns conceitos, né? Na primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual à variação do calor menos o trabalho. E também, para um gás monoatômico, a energia interna desse gás monoatômico é 3 meios de N R T. Ou também
que a variação da energia interna é igual a 3 meios de N R dt. E que também podemos escrever o calor específico a volume constante como sendo igual a 3 meios de R. Ok, então essa é a revisão que a gente precisa fazer. E aí nós podemos partir para o desenvolvimento. Então a entropia, a definição de entropia é a integral de dq pela temperatura, né? Então vamos trabalhar a primeira lei de termodinâmica e tentar chegar nessa expressão aqui. Então, o calor é a variação da energia interna menos o trabalho. A variação da energia interna, como vimos ali, é 3 meios N R dt, menos o trabalho, que é P dV. Três meios N R dt. Aqui vamos substituir a lei dos gases ideais. PV é igual a nRT dividido pelo volume dV. Agora vamos dividir toda a equação pela temperatura. Então vai ficar dq sobre a temperatura é igual a 3 meios de N R T dividido pela temperatura menos NR, e aí a temperatura cancela com aquela temperatura ali, só vai ficar o dV sobre V. Então, passando a integral em todos os termos, essa aqui é constante, né? Sai para fora da integral, constante, constante, né? Deixa eu fazer aqui em algum lugar à parte essa integral aqui. Ou será que vocês já sabem fazer essa integral aqui? Vamos fazer passo a passo? Então vamos. Só queria pegar algum rascunho aqui. Vou pegar a próxima página. Vamos fazer essa do T, da temperatura aqui. Então, a integral de dt sobre T, né, da temperatura inicial até a temperatura final, é a função logarítmica. Tá? Isso está tabelado, né? Vocês devem saber. T de TI até o TF. Então é igual a ln de TF menos o índice inferior TI. E aí a propriedade dos logaritmos, né, nós podemos juntar essas duas funções na forma da razão. TF menos TI. Ok? Então eu vou usar esse resultado aqui para as duas integrais que estão ali, para a temperatura e para o volume. As duas é do ponto inicial para o ponto final. Então essa daqui é a definição de entropia. Então aqui nós temos a variação da entropia é igual a 3 meios
de NR ln de TF menos TI menos NR ln de VF menos VI. Ok? Essa é uma expressão geral, tá? Para o cálculo da entropia que nós podemos utilizar. Tratando-se de gases ideais, né? Claro, né? Monoatômicos, podemos considerar essa expressão. Então, sabemos a temperatura final, inicial, volume inicial, então podemos calcular. Então, vamos lá. Vamos colocar o N e o R em evidência. Então, vai ficar ali 1 mol vezes 8,314 Joule mol por Kelvin. Ln, a temperatura final é 442, né? Temperatura inicial é 600 menos o volume final é 2, volume inicial é 1. As unidades em cima e baixo se cancelam, né? Não precisamos nos preocupar com as unidades ali. Então, tudo isso vai dar 1,95 Joule por Kelvin. Então é isso, gente.